Olá, meus irmãos, que bom poder estar aqui com vocês, que bom poder estar compartilhando com vocês um pouco do que Deus tem trazido ao meu coração nesses dias. E assim, o que vem ao meu coração muito forte é uma palavra que Deus tem trazido à minha memória e tem reverberado em minha mente, e essa palavra é uma palavra chamada obediência. Meus amados, Deus tem nos chamado à obediência. Deus tem trazido à tona essa palavra porque é um momento em que todos nós precisamos praticar a obediência. Nós estamos vivendo dias assim muito complicados, dias em que o desrespeito das pessoas tem aflorado. Nós estamos vivendo o tempo em que a juventude esqueceu do respeito para com os mais velhos. Os filhos não consideram mais o que os pais dizem. As coisas que os pais dizem aos filhos viraram coisas relativas. As autoridades estão cada vez mais com sua autoridade fragilizada, porque as pessoas não respeitam mais. Então é uma coisa que me veio ao coração, que Deus tem trazido ao meu coração, é que após essa pandemia, nenhum de nós será mais o mesmo. Nós estamos vivendo uma crise de autoridade. Isso me traz uma palavra aqui à memória, que é a anarquia. O que é a anarquia? É a negação de todo princípio de autoridade. É assim que o mundo está vivendo. E essa situação tem trazido ao meu coração muito temor. Uma coisa que vem ao meu coração é que Deus está nos dando uma pequena amostra, amados, do que está por vir. Deus está nos preparando, Deus nos está dando uma oportunidade para que nós possamos esquadrinhar nossos caminhos, rever nossas prioridades. Deus está nos dando uma oportunidade de experimentarmos um pouco dessa reclusão, porque muitas coisas virão acontecer ainda no futuro, coisas muito mais agressivas, coisas muito piores, e a gente vai ter uma oportunidade de já ter passado por algum tipo de situação difícil em alguma medida. Então vejo nessa situação toda um cuidado muito grande de Deus para conosco. Me traz à memória o texto de Lamentações 3:40, quando o profeta fala: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. E eu quero dizer, amados, que é tempo de nós esquadrinharmos nossos caminhos. É tempo de nós revermos nossas condutas. É tempo de nós não sermos mais condescendentes com o pecado. É tempo de buscarmos a santificação. E a própria palavra diz: sem a qual ninguém verá ao Senhor. Mas por que eu tenho pensado a respeito, amados, dessa palavra obediência? Porque me veio temor e ao mesmo tempo me veio alento, consolo, paz e tranquilidade. Primeiro eu gostaria de dizer que me veio temor porque muitas pessoas, quando eu digo muitos, são muitos mesmo, muitos irão pagar o preço do sofrimento e talvez até mesmo da morte, porque estarão adotando uma postura de rebelião. Eles vão pagar o preço da consequência das suas escolhas e das suas atitudes. Em grande medida, imaginem só que essa pandemia ainda não é o pior. Em grande medida, as pessoas que morreram porque desacolheram, não receberam as orientações das suas autoridades. E muitos, pela sua rebeldia e desobediência, vão colher a morte. O profeta Samuel, em 1 Samuel 15, de 22 a 23, eu vou ler aqui para vocês, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça
a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. E nessa passagem, o Senhor demonstra quanto a obediência para ele é importante. Ele demonstra aqui o quanto ele valoriza a obediência. E nós temos ouvido falar das nossas autoridades sobre a necessidade de nos mantermos reclusos, do isolamento social. Vejam, amados, sacrifício sem obediência para Deus não vale absolutamente nada. As autoridades, primeiras autoridades constituídas, as autoridades civis, as autoridades militares, todas as autoridades estão falando, fique em casa. Depois, todos os pastores sobre a igreja do Senhor têm dito, fique em casa. As autoridades têm dito para as pessoas geral. Essas pessoas não têm o temor de Deus. E elas estão simplesmente ignorando. Muitas delas estão fazendo festas. Houve-se aí notícias que estão fazendo raves e mais situações de aglomeração de pessoas. E essas pessoas não estão dando ouvido às suas autoridades. Mas a igreja do Senhor tem pastores sobre ela. E os irmãos são ovelhas. E a ovelha ouve a voz do seu pastor. E os pastores estão dizendo, fique em casa. Como é seguro, amados, saber que Deus tem constituído a autoridade espiritual sobre a sua igreja para conduzir o rebanho a águas tranquilas. Nós temos ouvido de situações e mais situações com relação a essa questão do isolamento social e pelo instinto rebelde das pessoas, e muitas delas têm ignorado esse alerta que Deus está dando. Em Deuteronômio, quando Deus fala a Moisés, mais uma vez ele fala de um ingrediente essencial da nossa vida e do nosso relacionamento com ele, dizendo, vamos ver lá, Deuteronômio 5:29, quem dera, veja que Deus começa a falar assim, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus expressa aqui um desejo. Deus diz assim, eu suspiro, quem dera, quem dera. Deus fala de um desejo do seu coração, de um desejo que o seu povo tivesse um coração dado a temer a ele, a guardar os seus mandamentos. E diz que o resultado disso, o resultado dessa obediência, é que eles teriam o bem, para eles e para seus filhos, para todo o sempre, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então Deus fala de uma consequência dessa obediência, uma consequência dessa atitude de coração do povo. E em João, Jesus fala também sobre a obediência, e ele faz uma condição, ele impõe uma condição. Ele diz assim, se me amais, aí ele diz o que é que a gente tem que fazer se a gente realmente ama ele. Guardai os meus mandamentos. Veja que Jesus mais uma vez trabalha aqui também com a questão da obediência. E o apóstolo João, ele lá em 1 João 5,3 diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos, que obedeçamos os seus mandamentos. E João termina de forma tremenda, ele diz assim, e os seus mandamentos não são pesados. Veja que graça, irmãos, veja que coisa gostosa, os mandamentos do Senhor não nos são pesados. Mas eu falei que vinha ao meu coração muito temor, muito tremor
diante dessa questão toda, mas vinha também consolo e vinha paz. Mas por que vem segurança, consolo e paz ao meu coração? Essa palavra segurança, consolo e paz vem ao meu coração, essas palavras, porque eu sei que sobre a igreja de Deus está estabelecido o seu governo. Deus governa sobre a igreja. Deus governa sobre a igreja. Pedro, o apóstolo Pedro, ele inicia um texto que está lá em 1 Pedro 1, 14 e 15, dizendo assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E Pedro começa dizendo assim: como filhos obedientes. A obediência nos leva a andar na contramão do mundo. O mundo, ele clama, ele brama, ele diz rebelião, mas o Senhor não. O Senhor diz obediência. Veja, amados, que diferença. O mundo clama rebeldia, rebelião, anarquia. O Senhor clama e diz obediência, obediência. Que alento, que alívio é para mim, para o meu coração, saber que como igreja do Senhor temos a segurança e a garantia de termos sobre nossas vidas pastores, autoridades constituídas. E agora, amados, a ordem é: fique em casa, não saia, evite o máximo possível, que Deus possa estar nos conduzindo, nos dando livramento, nos levando a águas de descanso em meio a esse caos. E eu quero terminar com vocês aqui lendo o Salmo 46. Esse salmo me trouxe muito alento e descanso ao meu coração. Vamos ler então. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia! É nele que nós estamos nos refugiando. Socorro bem presente nas tribulações. Não é em todo momento, é na hora da bonança, mas principalmente na hora da tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. É uma afirmação. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos, se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que segurança! E ele depois faz um convite: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga consolo e paz aos nossos corações.